enxerga, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que mais uma vez o Senhor possa, Pai, por misericórdia e amor, usar, ó Deus, este vaso aqui, ó Deus, em Tuas mãos. Ó Deus, que mais uma vez não seja nada de mim mesma, mas do Senhor, dos altos céus. Que não haja em mim nenhuma vaidade, nenhum engrandecimento, como se eu fosse a responsável pelas palavras que aqui produzo, Senhor. Porque eu sei, Pai, que sem o Senhor eu não sou absolutamente nada. Nada sou e nada faço sem a Tua presença em mim, Senhor. E assim seja, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, nós oramos e dizemos amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Cadê o... tá aqui, Senhor. E aí, gente? Vão me aguentar 2 semanas seguidas? É isso mesmo? Hein? Vão correr não, né? Ninguém vai correr não, né? Culpa do pastor, depois reclama com ele. Eu vou estar o Márcio para pregar. O Márcio, tu. Vamos ficar minha cara aqui 2 semanas seguidas. O povo não me aguenta. Hã? Ah, sim. O povo não aguenta não 2 semanas seguidas. Depois vai ter um outro momento de louvor? Vai ser agora então? Vai ser? Então tá. Irmãos, nós vamos então, nesse momento, nos preparar para um momento muito importante do nosso culto. Todos os momentos são importantes, e esse também é muito importante, por isso ele não pode deixar de acontecer. É o momento em que nós devolvemos ao Senhor uma parte, uma pequena parte, de tudo o que Ele nos dá. O dinheiro não é para Deus, Deus não precisa de dinheiro, Deus é rico. Muito rico, mais rico que todo poderoso, dono do ouro, dono da prata, dono de tudo. Ele, na sua riqueza e infinita bondade, Ele nos coloca como administradores dos bens aqui na terra. E aí nós recebemos uma parte de tudo isso que Ele é dono, não somos eu nem você, para que nós façamos o quê? Que a gente administre. Desse valor que nós recebemos, nós temos a obrigação de devolver 10%, a 10ª parte, para a obra do Senhor. Não é para Deus, é para a obra do Senhor. É para todas as coisas que são feitas na igreja, para todas as ações que a igreja faz, para todos os projetos da igreja, para tudo o que a igreja, enquanto um órgão, uma instituição, ela devolve para a sua própria igreja ou para a sociedade. Então, se você é um servo do Senhor, que você entenda que ser um dizimista fiel na casa de Deus é obrigação de todo cristão. Não é opcional, é obrigação. Além do dízimo, além da nossa contribuição de 10%, você ainda pode ter um coração generoso e ofertar a casa do Senhor. Quanto? Quanto você quiser. Quanto você desejar. Por quê? Porque as contas precisam ser pagas, o ar-condicionado, a luz, o espaço, as cadeiras que a gente senta, o material de limpeza, a salinha das crianças que foi construída, tudo isso tem um custo. E a igreja precisa desse dinheiro para cobrir esses custos. Vocês sabem muito bem que o nosso pastor não é rico, nenhum dos irmãos aqui são ricos, a nossa igreja não é rica. Agora, quanto mais condições financeiras a nossa igreja tiver, mais nós teremos condições de fazer. Então a sua igreja conta com você. Então seja fiel ao seu dízimo, seja fiel à sua oferta. E aproveite este momento para vir aqui à frente e colocar a sua oferta e o seu dízimo. Amém? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus.
Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez, Pai, a tua igreja participou de algo muito especial, Pai. Obrigado, Pai, porque aqui pessoas que são fiéis a Ti, Pai, que Te conhecem, que Te amam, que entendem, Pai, o compromisso de te devolver ao Teu reino um pouco, Pai, de tanto que Tu nos dá. Está aqui, Senhor, no Teu altar, dízimos e ofertas, Senhor, para a ampliação da Tua casa, Senhor, para abençoar famílias que muitas vezes precisam da nossa ajuda financeira. Em nome de Jesus, Pai, abençoa abundantemente aqueles que amam a Tua obra, Pai. Obrigado por mais este momento de louvor, Pai, por mais esta forma de louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos então. Estou aí, Beto. Está meio alto, meio baixo? Ah, está mexendo? Sempre aqui, Marcos. Está um pouco escuro. Então vamos à palavra. Amém? Amém. Quem quer ouvir a palavra do Senhor aí? Amém. Muito pouco? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Vamos compartilhar aqui uma mensagem do Senhor para os nossos corações. Antes, eu quero rasgar aqui um pouquinho, rasgar na carne. Por que eu vou falar isso? Eu precisava falar? Não vou falar, mas eu vou falar que é para ficar registrado. E quando a gente fala, sabe o que acontece? Falar é libertador, não é isso? Falar é libertador, por isso que existe terapeuta. Terapeuta você vai lá falar porque liberta, né? Te cura. Então eu falo porque eu falo é libertador. E ao falar, se porventura, Satanás tiver alguma estratégia de querer usar isso para me seduzir, eu boto por terra já em nome de Jesus. Então não dou a ele nem a chance, nem a oportunidade. O que eu quero falar para os irmãos? O pastor ele é muito generoso quando ele cede o púlpito da sua igreja para que eu venha, como um membro, né, da igreja, a trazer uma palavra. Por quê? Porque esse lugar aqui é um lugar de muita importância, muita santidade, não é isso? Um pastor, para viver uma vida de pastorado, ele tem que pagar o preço, ele tem que orar, ele tem que, por vezes, jejuar, ele tem que estar sempre em conexão com o Senhor, ele tem que ler a Bíblia, porque ele tem que conhecer daquilo que ele está falando. Então isso daqui é muito importante, é muito sagrado, é muito santo isso. Então o nosso pastor Francisco, ele me concede a honraria, a oportunidade de eu estar aqui no lugar dele, trazendo uma palavra para a igreja que é do Senhor, mas quem é que toma conta e é responsável? É ele. Quem vai prestar conta? E aí, por vezes, eu recebo de outros irmãos, desta igreja ou de outras, espécies de elogios, né? Nossa, que palavra abençoada, que palavra transformadora, nossa, como a irmã tem uma palavra boa, né? Como que a irmã fala bem e tal, pô, glória a Deus pela sua vida. O que eu quero dizer? Meu irmão que está aqui me ouvindo, meu irmão que está online me ouvindo, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Eu sou apenas uma boca que reproduz aquilo que o Senhor colocou na minha mente e no meu coração para a sua igreja. Então, se a palavra foi boa, se a palavra foi forte, se a palavra é abençoada, sabe para quem tu tem que dar parabéns? Para quem? Para Deus. Acabar a pregação, você fala assim: Senhor, glória a Deus por o Senhor ter me dado essa palavra essa noite. Senhor, muito obrigado que o Senhor trouxe essa palavra que impactou meu coração. Senhor, muito obrigado, porque era disso que eu estava precisando ouvir nessa noite para transformar a minha vida. Era isso que eu precisava ouvir para ser um crente melhor. Agradeça
e parabenize a ele. Eu não preciso, não quero e não sou digna de nenhum tipo de parabéns, tapinha nas costas, ou nossa, como você é boa nisso. Sabe por quê? Eu sou um nada aqui. Eu sou falha, eu sou pecadora, eu sou errante, eu vacilo. Tem dia que eu estou num chinelo tão ruim quanto qualquer um dos irmãos. A diferença talvez seja que mesmo sabendo das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, o que eu faço? Eu me coloco à disposição. Eu digo assim: Senhor, eu sei muito bem quem eu sou. Se eu sei o Senhor, então o Senhor sabe mais ainda. Se mesmo assim, se mesmo sabendo quem eu sou, como sou, o Senhor ainda assim quer me usar, então vai fundo. É contigo. Mas eu não sou nada. Não sou ninguém. A minha palavra não é boa. A palavra do Senhor é boa. É boa, é perfeita, é agradável. No mundo humano, no mundo natural, saindo do espiritual, pode ser que eu seja uma boa palestrante. Pode ser que eu seja uma pessoa que fala bem, que eu tenha o dom da comunicação. Mas no mundo natural, lá no meu trabalho, lá quando eu estou trabalhando, explicando um pouco de negócio para as pessoas, e ainda assim eu ainda agradeço a Deus, porque eu sei que o meu dom da fala vem de quem? Vem de Deus. Agora aqui, nesse lugar, meu irmão, nesse lugar aqui, nada para mim, tudo para Ele. Nada para mim, tudo para Ele. Agradecimentos, louros, tudo, graças, honras para Ele, para o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Então vamos mais a uma palavra dele, para o nosso coração e para o meu coração também, em nome de Jesus. Abram suas Bíblias em Marcos 10, versículos de 17 a 31. Essa passagem conta a história de um homem. Por vezes ele é chamado de jovem, em outras horas ele é chamado de príncipe, nas versões dos evangelhos. A gente vai usar o Evangelho de Marcos. Marcos 10, 17 a 31. Em muitas Bíblias vai ter assim um enunciado assim: um jovem rico. Um jovem rico. E a palavra de Deus nos diz assim. Posso ler? Gilberto, ajuda aí. O jovem rico. 10, 17 a 31. Isso. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então o jovem respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Amém? Acompanharam a história do rapaz? O Beto aqui, quando finalizou, ele falou assim: gente, eu não sei por que as pessoas dizem que não entendem, né? Nosso evangelho é tão simples, é tudo tão claro, né? Poxa, Jesus, ele deixa tudo tão explicado, para tudo Jesus tem uma resposta. Por que será que as pessoas acham tão complicado? Beto, talvez a pregação dessa noite responda essa pergunta. Talvez a pregação
dúvidas à noite, a gente pode essa pergunta, o porquê, o motivo. Semana passada, antes de trazer a palavra, eu disse para vocês que o evangelho era um evangelho de confronto. Lembram disso? Que evangelho sem confronto não é evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho é transformador. Você, quando se torna um crente em Jesus, ele quer mudar você a todo tempo, a todo instante, nas coisas mais mínimas que você nem imagina. Na sua cabeça tá tudo bem, tá tudo certo, tu tá, tô crente agora, vou na igreja, vou no culto, dou dízimo, pastor chama, eu tô lá, eu tenho obra, eu vou, tem bazar, eu tô lá ajudando, e poxa, eu oro em casa, eu ouço louvor, e na tua cabeça tipo, cara, sou crente, meu, tá tudo certo, eu tô bem, vou ler a Bíblia de vez em quando, assisto uma pregação no YouTube, aí você acha que eu sou super crente, né? Cara, eu faço tudo Deus mandou. Aí ainda acrescenta, né? Não mato, não roubo, não faço mal pra ninguém, sou bom com todo mundo. Quer? Não fumo, não bebo, não mato, não fumo, não faço mal pra ninguém. Cara, o que mais eu preciso fazer? Minha vida tá tranquilaça, tô muito bem. O que você não sabe? Entra aí, querido, senta aí. Pode levar. O que você não sabe é o seguinte. Ele queria falar comigo. Entra aí e me espera, no final a gente conversa. Mas tem que esperar aqui dentro, não é aí fora não. Esperar lá fora nem conversa, vou esperar aqui. Fica aí na paz do Senhor. Voltando. A pessoa na cabeça dela, ela já está tranquila, não tem mais nada que ela precisa fazer. Ela já é de Deus, certo? Ela já é de Deus. Ela ama Deus, ela vive uma vida tranquila, ela é uma pessoa boa. Só que esse evangelho de Jesus, ele é um evangelho transformador. Jesus não entra na nossa vida se não for para te transformar. Tu era isso, tu vira aquilo. Daquela nossa transformação de água em vinho, é isso. Tu era água, agora tu é vinho. Completamente diferente. A tua estrutura é outra, a cor é outra, o gosto é outro, o sabor é outro. Tudo mudou. Esse é o evangelho de Cristo. Transformador, confrontador. É aquele que bate de frente com você. Tu chora, tu sente dor, tu fala, caramba, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Ai, Jesus, mas eu não queria fazer isso não, mas tem que fazer porque o teu evangelho diz que tem que fazer. Ou então, ai, se eu não queria deixar de fazer isso não, porque é tão bom. Ai, mas o Senhor diz que tem que parar de fazer para te agradar, para te adorar, e aí você tem que parar. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho de Jesus. É isso que nós vivemos. Ah, Emanuele, eu não vivo o evangelho assim não. Eu, porque aceitei Jesus, cara, minha vida está tranquila. Irmão, vou te falar, tu está negligenciando alguma coisa. Se tu não está sendo confrontado a mudar na tua vida, tu está negligenciando alguma coisa. Porque o evangelho é de mudança. Ah, mas é mudança todo dia. Não, estou dizendo todo dia. Eu estou dizendo que é ao longo da sua caminhada em Cristo. É ao longo da sua vida em Jesus. Até que Ele venha, ou que você vai encontrar com Ele, você vai ser confrontado a mudar, a mexer em alguma coisa. E esse rapaz, ele mostra isso. E Jesus também mostra isso para ele. Quem era esse rapaz? Ele era um judeu, cumpridor dos mandamentos. Provavelmente todos aqueles ritos judaicos ele cumpria. As festas, os dízimos, ele provavelmente sacrificava, ele fazia tudo conforme mandava o figurino da época. Lembra que a gente falou semana passada que era uma relação com Deus, uma relação passiva, de que o homem estava sempre naquela, né? Cumpria o rito, pronto, não tinha mais o que fazer, né? E o sacerdote é que fazia o resto. Então, para ele, na cabeça dele, o que ele vivia em relação a Deus já era suficiente para ele alcançar a salvação. Tanto é quando Jesus diz para ele assim, tá, Senhor, mas quais são os mandamentos que eu tenho que cumprir? Honra seu pai e sua mãe, não fure,
existia esse homem que estava vindo, que dizia que era o Messias, que estava pregando um evangelho diferente, que estava dizendo que as coisas não eram bem como eram e tal. E ele falou assim, cara, vou lá, né? Porque eu sou um judeu, como? De primeira linha. Eu vou lá, vou chegar nele, vou perguntar para ele se a minha salvação está garantida, porque eu preciso ouvir dele que eu já estou salvo, que as ações que eu faço, a maneira como eu vivo já é suficiente. E aí ele chega para Jesus, né? Talvez até com uma certa arrogância, né? De, cara, eu vou perguntar para Jesus, com certeza ele vai dizer que eu estou o quê? Que eu estou bem. Com certeza ele vai dizer que eu já estou salvo. E ele chega, né? Daquele Miguel. Bom mestre. Ele era seguidor de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Não. Ele era discípulo de Jesus, sim ou não? A Bíblia diz que em algum momento ele teve contato com Jesus antes? E sabia alguma coisa da vida de Jesus, da história de Jesus, caminhava com Jesus? Não. Então ele chega lá e diz assim, bom mestre. Isso é o que, gente? Bajular? Bajulação. Aí Jesus olha para a cara dele e diz assim, por que você me chamou de bom? Tipo assim, tu me conhece? Tu não anda comigo, tu me chama de bom por quê? Bom é Deus. Deus é bom. Em todas as suas obras, em tudo, Deus é bom. Tipo assim, Deus você conhece, a mim você não conhece. Deus é bom. Diga lá, o que você quer? Então, eu quero saber como é que eu faço para herdar a vida eterna, para ter a salvação. Aí Jesus olha para ele e diz assim, ué, você já não sabe? Você não é um judeu? Cumpridor das leis? Não mata, não rouba, não furta, não defrauda as pessoas, tal. Faz isso e ponto. Aí ele pega e cutuca um pouquinho mais. Aí ele pega e diz assim, tá, Senhor, mas é só isso? Não falta mais nada? Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Aí, meu irmão, aí Jesus, que é Deus, que sabe as intenções reais do seu coração, que conhece o que ele, o jovem, não conhece, que sabe quem ele é, apesar dele não saber quem Jesus era, que conhece a história dele, passado, presente, futuro. Aí Jesus falou assim, tá, então tá certo, né? Já que você quer saber, quem pergunta quer saber. Então tá, você quer saber mesmo, né? Então tá bom, então olha só. Para você ser perfeito, Deus falou que ele não era bom? Deus falou que ele não era bom. Deus falou que ele estava fazendo uma coisa errada? Deus falou assim, tá, já que você quer tanto saber, já que você está tão interessado, o que falta? Então eu vou te falar. Para você ser perfeito, falta você fazer uma única coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, aí você volta e me segue. Se você fizer isso, você vai ser perfeito e vai herdar o reino dos céus. Quando ele ouve isso, ele gosta? Aí ele não gosta. Aí ele fala assim, como é que é? Vender tudo que eu tenho, minhas riquezas, tudo que eu conquistei até hoje, que os meus pais deixaram para mim, todo o meu trabalho, todo o meu esforço para seguir esse cara, que eu nem sei quem é. Eu não sei quem é esse cara, que eu nem sei quem é. Que está dizendo que é o Messias, mas eu nem tenho certeza. Que fica por aí andando, pregando, falando, para seguir ele, para poder ter a salvação. Não quero não. Ele fica triste, fica aborrecido e vai embora. Irmãos, eu quero pensar duas coisas aqui com os irmãos nessa noite. Antes de pensar duas coisas com os irmãos, eu quero fazer uma pergunta. O que Jesus pediu para aquele homem foi mais fácil ou mais difícil de fazer, na visão dos irmãos, do que Deus pediu a Abraão lá no Antigo Testamento? Mais fácil ou mais difícil, na visão dos irmãos? Mais fácil? Mais fácil? É? Mais fácil? Acha também, Arthur, que foi mais fácil? Bruna, acha que foi mais fácil? Com relação ao filho. O que Deus pediu a Abraão? Abraão, me entrega o seu filho Isaac, hein? Sacrifício. É para matar o menino. Para provar ao Senhor de que ele era Deus na vida dele.
Jesus pediu o quê? Vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Quem foi mais difícil? Para Abraão. Então vocês concordam comigo, porque eu também acho que foi mais difícil. Matar o seu único filho, filho da promessa, que tu esperou a vida inteira para ter. No final de contas, ter que matar para entregar para o Senhor em sacrifício, não vou combinar que não é fácil não, né? Outra era só vender os bens. Agora, olha que interessante. Abraão fez, sim ou não? Coração. Abraão fez. E o jovem? Rico? Não. E aí vem a grande pergunta dessa noite. Onde está o seu coração? Semana passada, nós perguntamos onde você tem buscado Deus. Onde você tem buscado Deus? Você tem buscado a Deus no arraial, ou seja, em casa? Você tem buscado a Deus no pátio da igreja, no quintal? Você tem buscado a Deus aonde? A gente falou sobre isso semana passada, que o lugar de buscar a Deus é no Santo dos Santos, que nós já temos acesso. E dessa vez a pergunta é, onde está o seu coração? Seu coração tem estado no lugar certo? Ah, é impossível. Não, não é impossível. Abraão nos prova que não é impossível. Davi nos prova que não é impossível. É possível ter um coração que ame a Deus acima de todas as coisas, até do seu filho, até da sua mulher, do seu marido, da sua família, da sua riqueza, dos seus bens. É possível. A questão é, você está disposto a entregar tudo para Deus? Todo o seu coração e o que está dentro dele? Suas vontades, seus desejos, suas ações, seus comportamentos, a forma como você tem andado, a forma como você tem vivido, os seus prazeres, aquilo que você gosta e não conta para ninguém. Você está disposto a entregar o seu coração e tudo que tem dentro dele para Cristo? Se o desafio feito por Jesus fosse com você, você teria ido embora como aquele jovem? Ou você teria feito o que Jesus te orientou a fazer? O que você teria feito? Ah, mano, eu sou pobre, não tenho riqueza, não tenho bem, não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada. Jesus jamais ia me pedir isso, porque eu não tenho nada para entregar para ele. Isso não ia ser um problema para mim. E se ele te pedisse outra coisa? Aquilo que é o seu tesouro. Porque para aquele rapaz, o tesouro dele, o coração dele, as vontades dele estavam aonde? A sua segurança de vida estava em Deus ou estava no que ele tinha? Estava o quê? No que ele tinha. Ele amava a Deus? Amava. Cumpria os ritos? Cumpria. Fazia lá o que o judaísmo, as leis judaicas mandavam fazer? Fazia. Mas enquanto estava tudo de fora para dentro. Eu faço aqui do lado de fora tal, resolvo, cumpro o rito, faço o que tem que fazer, pronto, acabou. Cumpri a obrigação? Cumpri, show de bola. No momento em que teve que inverter, teve que vir de dentro para fora, a única coisa que ele se apegava, e ele falava assim, isso daqui ninguém mexe, ele recuou, ele deu para trás. E aí vem agora a reflexão, irmãos, que eu gostaria de falar com vocês. Que eu falei que são duas. Primeiro, você teria coragem que esse rapaz teve de chegar para Cristo e perguntar a Ele, Senhor, o que me falta ainda? Sim ou não? Precisa responder. Responde no teu coração. Porque uma coisa a gente tem que dizer desse cara. Eu fui maluco. Você arriscou. Podia ter ficado lá na casa dele, estava tudo certo, né? Mas uma coisa é, ele teve coragem.
Ele chegou diante do mestre, não sabia que era mestre, não sabia que era Deus, não sabia nada. Mas ele chegou para desafiar. Ele se achava muito bom, então ele chegou lá para desafiar. Mas a questão é, ele perguntou. O que falta, Senhor? Eu já faço tudo. Já toco na igreja, já sou líder de ministério, eu já prego, eu já discipulo pessoas, eu já ensino a Bíblia, eu vou aos cultos todos os domingos, eu leio a Bíblia em casa, eu ouço louvor no carro, eu tenho uma vida com o Senhor, eu sou reto, honesto nas minhas ações com as pessoas. Mas o que ainda me falta para garantir, para ter a certeza da minha salvação? Você teria coragem de fazer essa pergunta para Jesus? Não é para responder para mim, não. Só você pensar. Uma vez que você perguntasse e ele te respondesse, fulano, o que falta para você ter uma vida no meu altar, para você ser um servo excelente, para você ser um homem perfeito, uma mulher perfeita diante de mim, eu preciso que você deixe o seu namorado, a sua namorada porque te faz pecar, que você deixe a pornografia na internet que você vê, que você deixe a bebedeira porque você não tem controle sobre o álcool na sua vida. Eu preciso que você deixe os pecados de lascívia que você comete. Eu preciso que você deixe de defraudar, de roubar no seu trabalho, na empresa onde você está. Eu preciso que você deixe de sonegar os impostos. Eu preciso que você deixe de amar a sua mulher e os seus filhos mais do que você ama a mim, porque você tem sempre eles por prioridade e eu nunca. Eu preciso que você deixe de amar tanto o seu trabalho, o seu emprego que te dá o sustento, porque você diz que nunca tem tempo para mim, porque você está sempre trabalhando. Então eu prefiro que você pare de trabalhar para você poder me adorar. Eu preciso que você largue, deixe, abandone e vai à lista de coisas. Perguntou, ele respondeu. Aí a próxima pergunta é: o que você faria? Você sairia correndo, como o rapaz da nossa história? Triste, aborrecido, indignado? Poxa, Senhor, tanta coisa que o Senhor podia me pedir, né? Tanta coisa. O Senhor não podia não podia pedir para mim subir a escadaria da igreja de joelho, não? O Senhor não podia pedir para eu fazer um sacrifício com uma vela gigante do meu tamanho, não? O Senhor não podia me pedir para ir lá pro Sírio, lá não sei de onde, segurar na corda no meio da multidão, porque eu estou fazendo sacrifício para segurar na corda, porque aquilo ali, Deus vai me purificar dos meus pecados. O Senhor não podia me pedir para ficar de joelhos no milho e bater a chicotada nas minhas costas e dizer minha culpa, minha tão grande culpa. O Senhor não podia pedir para... Caramba, o Senhor não podia pedir tanta coisa. Pede para fazer uma obra social na creche. Eu vou lá na creche lá para cuidar das criancinhas, eu vou. O Senhor não podia pedir para ir no asilo cuidar dos velhinhos, não? Falta você ir lá cuidar dos velhinhos. Você não podia pedir para eu ir Você não podia pedir tanta coisa, mas tinha que ser isso. Deus vai te pedir aquilo aonde está o seu coração. A própria palavra de Deus diz lá, não precisa nem abrir não, Mateus 6, 21, que onde está, eu vou abrir aqui só para eu ler e não falar errado, Mateus 6, 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aquilo que é mais difícil para você abandonar, aquilo que é mais difícil para você deixar, aquilo que é mais difícil ali que mora no seu coração, seus sentimentos, as suas vontades, os seus desejos. E é exatamente isso
exatamente isso aí que Ele quer. E aí você está assim, não, Senhor, mas pede outra coisa eu faço, outra, essa não. Só que, irmãos, isso não é hoje. Isso não é só hoje. Se você acabou de se converter, está se convertendo, entenda uma coisa, isso não é hoje só não. Hoje, converti hoje. Hoje é uma coisa. Daqui a um ano é outra coisa. Daqui a 2 anos é outra coisa. Daqui a 10 anos é outra coisa. Daqui a 20 é outra coisa. Tá quanto tempo eu bato na igreja? 30? Tu é o mais antigo, não é? Aqui, não? Depois do pastor? De tempo de igreja, é? 40 anos? Vai fazer 40 agora no que vem. 40 anos de cristianismo? 40 anos andando com o Senhor? 40 anos! O que Deus te pede para mudar hoje, para transformar hoje, o que Ele te confronta hoje, são as mesmas coisas que Ele te confrontava há 40 anos atrás? Não? Mudou? É diferente? O quê? O tempo todo. Por quê? Porque o tempo muda, irmãos. A gente muda, as nossas vontades mudam, os nossos desejos mudam. Uma coisa que há 40 anos não fazia, agora a gente faz, e vice-versa. A nossa personalidade, as nossas vontades, tudo muda. Então, esse pedido, essa transformação, esse desafio, não vai acontecer só agora. Vai acontecer a sua vida toda. Aí eu vou falar o que eu vi na pregação hoje de manhã, do pastor. O pastor falou um negócio sensacional. Ele falou assim, sabe que tem gente que faz? Pega a Bíblia aqui. Fazer exatamente o que ele fez, que eu achei muito bom. Ele falou assim, a pessoa pega a Bíblia, aí lê um versículo aqui, acha um versículo muito bom. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele nele crê e não pereça. Ah, que lindo, bonito isso, né? Aí pega um outro, Salmo 23, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará e tal. Aí a pessoa pega aquele negócio bonito, aí a pessoa pega outro negócio bonito que ela gosta, pegou aquilo ela guardou no coração. O resto da Bíblia que ela faz? O resto da Bíblia não importa. O resto da Bíblia eu não sei o que diz, o que fala. E por exemplo, aquela música, né? Desde que não foi música, não. Não foi não, mas pareceu. A pessoa não quer saber, tá no resto da Bíblia, não. Foi velha essa, né? Que outra, velha, gente. O resto a pessoa não quer. Ela não quer saber, ela não quer viver, ela não quer ouvir. Aí, o que ela não gosta, ela diz assim, mas isso eu não concordo. Não, mas isso não é bem assim. Não, mas isso daí não tem nada a ver, porque na época era assim. Mas hoje mudou. Hoje as coisas são diferentes. Então é muito fácil pegar a palavra. Gente, isso aqui é a palavra de Deus. Toda ela, do início ao fim. Pegar apenas uma parte que te convém, que é bom para você. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não vou ser atingido. Oh, glória! E o resto? Então, cara, seja no mínimo uma pessoa, cara, consciente. Ou tu pega tudo, ou tu não pega nada. Agora, ficar se aproveitando da palavra de Deus, porque o que a gente vê das pessoas falando que Jesus. Você já viu uma pregação que eu fiz aqui, que não basta acreditar em Jesus, tem que acreditar do jeito certo? Porque hoje todo mundo fala de Jesus. Jesus virou tipo, sei lá, negócio popular. Como é que fala negócio popular? Pop. Todo mundo tem. O que é pop? Jesus é pop. Negócio popular todo mundo tem. Não, porque Jesus é realmente, né? Ai, Jesus é maravilhoso. Ai, lindo. Ai, como Jesus é legal. Cara, você está se enganando. Acorda. Se você está fazendo isso, você está se enganando. Você não tem Jesus. Não o Jesus da Bíblia. O Jesus. Lembra do artigo? O Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Ele não é um Jesus. Ele não é qualquer Jesus. Ele é o Jesus, o Filho de Deus. Então tu pega tudo, tu não pega nada, cara. Porque você se engana as pessoas. Porque a pessoa pega e fala assim, não, fulano que é fulano da igreja. Ah, tu vê como é que fulano vive?
tudo ou não pega nada. Ah, irmão, mas aí se eu pegar tudo eu não posso mais pecar, se eu pegar tudo eu não posso mais fazer coisa errada, se eu pegar tudo, agora eu virei santo do dia para a noite? Claro que não. Mas você vai ter minimamente a hombridade, a seriedade de dizer assim, ó, eu errei. Errei por culpa de quem? Minha. Eu fiz errado, sabendo qual era o certo, mas quis fazer. Senhor, não tem nada a ver com isso, minha igreja não tem nada a ver com isso, as pessoas que me discipulam não tem nada a ver com isso. Eu fiz porque eu quis fazer. Isso mostra para as pessoas, sabe o quê? Seriedade. A pessoa não vai dizer assim, porque a igreja da pessoa ensina assim. Não, a sua igreja não ensina nada. Eu fiz errado porque eu quis. Andei no caminho errado porque eu quis. Vacilei porque eu quis. Aí a responsabilidade passa a ser de quem? Sua. Porque o que o povo gosta de botar a responsabilidade na conta de Deus é surreal. E aí, Beto, agora para a sua pergunta. Agora a sua pergunta. O impedimento desse homem representa o de muitas pessoas em seguir a Cristo. O impedimento daquele jovem de abrir mão de onde estava o seu coração, de onde estava a sua segurança, de onde estavam as suas certezas, naquilo que ele confiava, naquilo que ele acreditava, deixar tudo aquilo em prol de uma salvação que ele nem sabia como é que era. Meus pais falam agora de salvação e eu não sei bem como é que é, será que existe, será que não existe mesmo? Aqui eu tenho certeza, a salvação não sei, pode ser, pode não ser. Abrir mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu conheço, de tudo que eu quero, de tudo que eu gosto. Será que existe vida eterna mesmo? Será que existe céu mesmo? Será que o negócio de salvação é sério? Será que o negócio de Jesus, sei lá, cara, todo mundo diz que não, tem um pessoal aí que diz que é invenção. Será? Aqui eu tenho certeza que é real. Aqui eu estou vendo, aqui eu estou vivendo, aqui eu estou vivenciando, aqui eu estou sentindo os prazeres da vida, aqui eu estou me divertindo, aqui está sendo gostoso, aqui está sendo legal. Aqui eu tenho certeza. Aí eu vou abrir mão disso tudo por um negócio que é lá do outro lado, que eu nem sei se vai acontecer. Aí eu perdi aqui, perdi lá. Na dúvida, vou largar a mão de nada não, deixa eu continuar aqui com a minha vida. Deixa eu continuar aqui com a minha vida. Deixa eu continuar com o meu proceder. Largar a mão de tudo. Para quê? E aí vem o impedimento. Jesus é simples? Jesus é simples. A palavra de Deus é simples? A palavra de Deus é simples. Mas o fato dela ser simples não significa que ela está de acordo com a nossa vontade. Ela é simples, mas ela diz que você tem que ir por aqui. A sua vontade diz que você tem que ir por aqui. Então, o impedimento desse homem representa o de muitas pessoas em seguir a Cristo. E aí tem dois públicos aqui que eu pontuei. Primeiro, o público dos não cristãos. A pessoa que ainda não tomou uma decisão de seguir a Cristo. Ela gosta de Jesus, ela acha Jesus bacana, ela acha que os ensinamentos dele são sensacionais. Ela diz, não, porque tá certo, tem que andar com Jesus mesmo, tem que ir para a igreja. Pô, você vai para a igreja, Arthur? Pô, tá certo, vai mesmo, cara. O negócio de igreja é importante, faz bem. Aí a pessoa diz assim, não, porque ter uma religião é importante, né? Porque quando você tem uma religião, aí ela te ajuda, né, a você viver melhor, ela te faz uma pessoa boa. Porque a maioria das religiões, todas as religiões, tirando as religiões ditas propriamente satânicas, todas as religiões elas têm uma pregação de quê, gente? De coisa boa ou de coisa ruim? De coisa boa. Que você tem que viver bem, que você tem que fazer bem pro próximo, que você tem que ajudar as pessoas, né? Que você tem que viver uma vida legal, bacana, honesta, que você tem que trabalhar, que você tem que estudar, que você tem que ser uma pessoa, né, interessante na sociedade. Todas as religiões pregam isso. Pregam a paz mundial, não vamos brigar, não vamos discriminar as pessoas, vamos respeitar as pessoas. Todas pregam isso. O cristianismo prega isso e todas as outras também. Agora, qual a diferença? É que no cristianismo tem um cara chamado Jesus que faz
faz esse tipo de confronto com você e que diz assim: parabéns, você já faz tudo certo, né? Mas falta mais uma coisinha para você ser perfeito. Vende tudo, dá para os provas e depois você me segue. Tem um cara que sempre vai te pedir a mais do que você está disposto a dar. Tem um cara que vai te confrontar, olhar na tua cara e vai dizer assim: o que tu faz é pecado. Isso daí causa separação entre eu e você. Eu te amo, continuo te amando. Tu é pecador, eu sei, eu te amo, sou teu pai, quero você na minha vida. Mas olha só, esse negócio aí faz separação entre eu e você. A gente não está juntinho, grudadinho, se relacionando, não. A gente está separado por causa do quê? Das suas atitudes, da sua forma de agir, da sua forma de viver. Quando você deixar isso daí, vamos voltar a se relacionar de novo. Tem um Jesus que faz isso. E as outras religiões? Não. Qual é a exigência? Se você for uma boa pessoa na sociedade, o que você faz na sua vida particular é problema seu. Sua postura, sua conduta, sua maneira de viver, sua forma de falar, o que você faz, deixa de fazer. Todos temos que não só respeitar não, tá, gente? Não vem com esse papo de respeitar não. Ah, porque tem que respeitar. Porque respeitar a gente respeita. Uma coisa é respeitar, outra coisa é concordar. As pessoas não querem só ser respeitadas. As pessoas querem que a gente concorde. Porque se você chegar para mim e dizer assim: poxa, eu fiz isso. Caramba, é mesmo? Pô, que coisa, né, cara? Mas e aí, como é que você tá? E o que aconteceu? Como é que você está se sentindo? E tal, nananã. Pô, mas sabe que isso daí não é bacana, né, pra tua vida. Não, você tem que me respeitar. Não tô te respeitando. Agora, não concordo com a sua ação. Não concordo com o que você fez. Não concordo com a maneira como você vive. Ah, mas por que você não concorda? Cara, porque eu tenho um livro de boas fés, de fés e práticas. Mas quem fala? Fiquei práticas. Não falando direito. Tem um negócio que fala isso. Não sei quem, fé e práticas. Eu esqueci o nome agora. Mas eu tenho um livro de conduta e práticas. Que diz pra mim o que deve e o que não deve. Então não concordo. Mas eu respeito. Mas aí, Beto, esse impedimento. Não, tu me deu uma deixa, pô. Me deu uma deixa pra fazer isso. Não combinado. Deixa. Existe esse impedimento. Porque no fundo, quando Jesus olha para o ser humano e diz para ele qual é o sacrifício que ele vai ter que pagar para segui-lo, o que o ser humano faz? Corre, foge, dá para trás. E aí, para fechar, irmãos, isso é para aquele que não conhece a Cristo. E para o que já conhece a Cristo? E para a pessoa que já está no ambiente, no seio do Senhor? Quem são essas pessoas? Sou eu e vocês. Cada um de vocês que estão aqui sentados. Porque tu não vem pra cá toda semana, tu não à toa, tipo, né? Tá maluco. Você escolheu, você decidiu estar aqui. Na convivência, na comunhão dos irmãos. O que isso impede quando Jesus diz para você: vende tudo que você tem e me segue? Que você não faz? Sabe o que isso impede? Impede o teu crescimento espiritual, impede a tua maturidade espiritual, impede que você poderia estar num nível muito acima com Deus e não está, impede que você talvez, lembra de você no ano passado? Nunca tenha alcançado o Santo dos Santos e nunca alcance, porque quando Jesus te confronta e diz para você: vende tudo e me segue, o que você faz? Igualzinho aquele jovem, você diz: poxa, Senhor, mas isso daí eu não estou preparado para fazer ainda. Esse evangelho aí que o Senhor está falando agora, ele ainda não é para mim. Depois a gente volta a conversar. E você vai embora. E aí, 10 anos dentro da igreja, 20 anos dentro da igreja, 30 anos dentro da igreja, 40 anos dentro da igreja, 50 anos dentro da igreja, e a pessoa não evoluiu como crente. Não evoluiu como servo de Deus. Não tem maturidade espiritual. Não tem revelação do Senhor. Não tem vida com Deus. Não tem nada. Por quê? Porque
Porque na hora que o confronto acontece, que o desafio acontece, ao invés de ser corajoso, como o pai Abraão, e entregar no altar, você faz o quê? Foge. Corre. Vai embora. E aí não tem como. O que Jesus fez? Correu atrás dele? Vocês viram Jesus correndo atrás dele na Bíblia? Sim ou não? O que Jesus fez? Contou uma parábola para os discípulos. Tipo, vocês estão vendo aí, ó? Tá vendo isso daí que aconteceu, né? Então, ó, tô dizendo para vocês, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque para o rico, ele já se acha tão autossuficiente, ele já tem tudo, então ele não precisa de Deus, não precisa de mim. Vocês viram aí, né? Jesus fez isso, foi contando parábola. Foi ensinar para os discípulos em cima da ação do outro. Não correu atrás, não falou para os discípulos, vai lá, corre lá atrás dele, chama ele lá, fala para ele voltar aqui. Não precisa vender agora não, vende depois. Primeiro você vem, você anda comigo um pouquinho, aí você me conhece, aí quando você estiver gostando de mim, aí você vem, porque você já vai ter me conhecido, né? Jesus teve alguma flexibilidade com a história? Meu irmão, vai no racha, ou tu faz ou tu não faz, ou tu tá dentro ou tu tá fora. Ele, Jesus, não precisa. Cara, Jesus não precisa de mim, ele não precisa de você. Vai tocar uma música, Márcio? Se for, pode vir. Jesus, quando o profeta não estava enxergando o anjo lá no caminho, o burro não ia, e o profeta não enxergava o anjo na frente, impedindo o caminho, e Deus falou assim, caramba, o profeta não está enxergando o anjo, o que eu faço? Burro, fala com ele, que tem um anjo na frente dele, que por isso que ele não está conseguindo passar. Aí o burro vai e fala com o profeta, ô, seu profeta, você não está vendo que tem um anjo aqui na frente não, por isso que eu não consigo passar? Deus usa o burro, ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Ele usa quem quiser, ele usa pedra se ele quiser. Ele não precisa de nós é que precisamos dele. Amém? Você precisa do Senhor? Amém. Você precisa de Deus? Fique em pé. Deixa essa acesa, senão fica muito escuro ali. Você precisa do Senhor na sua vida? Você precisa de Jesus na sua vida? Você está disposto a vender tudo, largar tudo e segui-lo? Se você está disposto, aproveita esse momento. O Ministério de Louvor vai trazer uma canção. Fale com o Senhor Jesus. Faça uma oração de entrega para Ele. Pergunte a Ele o que falta. Alex, te chamando. Pergunta a Ele o que falta para você ser um servo perfeito na sua presença. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Santo Deus, eu estou aqui nessa noite. Repita essa oração comigo no seu coração. E eu quero saber, Senhor, eu quero que o Senhor me fale. Por mais que me doa, Senhor, me diga o que falta para eu ser um servo perfeito diante do Senhor, meu Deus. E Pai, se o Senhor me revelar, eu estou disposto a largar tudo, abandonar tudo, vender tudo, abrir mão de tudo, Senhor, para poder seguir você, para poder andar contigo, Pai. Naquilo que eu não tiver forças para fazer, eu creio que o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai segurar a minha mão quando eu estiver caído e vai me ajudar a continuar caminhando. E Senhor, eu te quero na minha vida, eu te quero no meu coração. Eu quero que o Senhor seja o lugar do meu coração. O meu coração está em ti, Senhor. E assim eu quero viver por toda a minha vida. Amém? Amém. Espero que você tenha feito essa oração.
e que você possa buscar o Senhor, nosso Deus, em todo tempo e em todo momento. E se você quiser manifestar nesse momento a sua gratidão ao Senhor e o quanto você o ama, levante a sua mão e diga: Senhor, eu te quero. Senhor, eu te aceito. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te desejo. Eu te quero mais que tudo. E estou disposto a pagar o preço que for necessário para viver contigo. Gilberto? Amém. Você vê como é que o Senhor faz as coisas, né? Eu não combinei nada com o Emanuel. A ideia dele